Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André, localizado no estado de São Paulo, Brasil. Surgiu como centro de controle operacional e residência para os funcionários da Companhia Inglesa de Trens São Paulo Highway, companhia que operava as estradas de ferro que realizavam transporte de cargas e pessoas do interior paulista para o Porto de Santos e vice-versa. Paranapiacaba mal-assombrada. Antigos relatos sobrevivem na voz de veteranos moradores e se encontram com lendas recém-nascidas, como a do caso do Jack Estripador, assassino serial que teria sido um médico inglês exilado voluntariamente em Paranapiacaba para escapar da perseguição da polícia de Londres, na Inglaterra. Esse caso não tem comprovação factual e histórica, mas as coincidências são muito intrigantes. Antigos moradores também relatam a presença de espectros que se manifestam no castelinho, no caso hoje o atual museu. Entre outros, o da senhora que dança à noite no Clube União Lira Serrano, do trem fantasma que sobe o 13º túnel na serra, do motivo que faz com que os moradores da vila tratem a chegada da neblina como a noiva está chegando, do que acontece quando batem 3 vezes na madeira no pau da missa à meia-noite, do vagão fúnebre no Museu da Funicular, do homem da capa preta. Quando os ingleses viviam na vila, eram de maioria religiosa protestante e anglicana. Na parte alta fica a Igreja Católica Bom Jesus de Paranapiacaba, para anunciar cerimônias, procissões, missas de sétimo dia e cortejos fúnebres aos moradores católicos da parte baixa da vila. O padre usava uma árvore conhecida como pau de missa. O costume continua na mesma árvore, embora boa parte dos moradores tenha adotado a religião evangélica. Diz a lenda que se alguém bater 3 vezes à meia-noite nesta árvore, verá o espectro da pessoa que morreu cujo nome está anunciado no pau da missa. Caminho do Mês. A rota mais curta que liga a Vila Martin Smith, a parte velha passa atrás do castelinho, é o Caminho do Mês. Moradores recomendam não usá-la, mas se tiver de fazê-lo, convém subir cantando para que um espectro assustador não o assombre. Jack, o Estripador. O assassino inglês, apelidado Jack the Ripper ou Jack, o Estripador, cometeu seus crimes no mínimo 5 prostitutas mortas com o mesmo modus operandi. Garganta cortada da esquerda para a direita e órgãos internos jogados por cima do ombro. Entre agosto e novembro de 1888, em Whitechapel, leste de Londres, nunca houve uma prisão oficial. Embora os crimes tenham cessado quando um dos suspeitos, chamado David Cohen, foi detido por ser social violento e internado num hospício. Porém, a precisão cirúrgica com que o estripador assassinou suas vítimas gerou especulações de que o criminoso poderia ser um médico. Um dos suspeitos era o maçom Sir William Whitey Gould, 1816-1890, médico que cuidou da sífilis do príncipe Albert Victor, assíduo frequentador de prostíbulos que ganhou a confiança da rainha Victoria.
O próprio príncipe era suspeito, mas especula-se que com as mortes Gu tenha ajudado a acobertar um escândalo. Albert Victor teria tido um caso com uma prostituta do qual nasceu uma menina. A criança teria sido entregue aos cuidados de uma família, a mãe internada num asilo de doentes mentais e a babá e suas amigas e testemunhas eliminadas pelo doutor. Diz a lenda em Paranapiacaba que outro médico teria cometido os crimes do estripador e fugido para uma vila ferroviária construída pelos ingleses na América do Sul. Na época, Paranapiacaba era a única opção. O bicho-papão da capa preta. O caminho do Hospital Velho deve ser evitado pelas crianças no período noturno. É lá que age o bicho-papão da vila. Um homem ou um espírito de capa preta que aterroriza por ali e carrega os pequenos para fazer maldades. É outra história contada pelos moradores mais velhos. Fantasma de Chapéu. O Clube Lira Serrano é palco de mais histórias extraordinárias. Há pouco tempo, funcionários da secretaria do clube haviam encerrado seu trabalho administrativo e fechado as portas do clube. Parando do lado de fora para conversar antes de ir embora. Já era tarde da noite quando um deles avistou um homem alto, usando chapelão e todo vestido de preto, parado na janela do clube. Os outros também viram e abriram a porta para ver quem estava lá, mas não havia ninguém. Espectro. Som de passos, madeira rangendo e ruídos de louça precedem a aparição de um espectro. No castelinho, hoje museu e antiga residência do engenheiro-chefe Daniel Fox, um homem que media mais de 2 metros de altura. Ele costumava descer as escadas para tomar café na cozinha da casa. Ao que parece, o espectro manteria o mesmo hábito, inclusive o para lá de britânico de assombrar castelos. O trem fantasma. Na serra, entre o 4º e o 5º patamar da ferrovia, seria possível ouvir à noite ruídos de locomotivas e gritos das pessoas que morreram em acidentes durante a construção do sistema funicular. Diz a lenda que à noite também é possível ouvir o som de uma locomotiva cuja caldeira explodiu, além da sensação de deslocamento do ar por causa da passagem da composição no 13º túnel do trajeto. O Véu da Noiva. A vila de Paranapiacaba foi construída pelos ingleses no início do século XX. As charmosas casas de madeira abrigavam os funcionários que trabalharam na construção e operação da estrada de ferro. Os altos cargos eram ocupados pelos ingleses, enquanto que outros imigrantes italianos e portugueses formavam a massa operária. Um visitante desavisado pode acreditar que este cenário é apenas uma bela manifestação da natureza. Mas os moradores garantem que esta névoa ocupa muito mais do que os nossos olhos podem ver. Eles sabem quem é esta neblina.